filhos de Deus, aleluias, tudo bem? Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Tema do nosso encontro: tendes crido em vão? Eu venho hoje com esta pergunta para você que me ouve: tendes crido em vão? Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 2. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. A falta de convicção, meu irmão, a falta de convicção faz com que as pessoas creiam em vão. Paulo deixa claro: olha, se não vos apegar com esta palavra, com convicção, a palavra que eu te ensinei, a palavra que eu vos anunciei, caso contrário, se não pegar com convicção esta palavra, se não se apegar a ela, terás crido em vão. Então todo esforço, todo o nosso empenho terá sido em vão. Do que adianta eu falar de algo que eu não acredito? Do que adianta eu declarar para as pessoas sobre algum assunto que eu tenho lá minhas dúvidas? Quando se fala em arrebatamento, olha, meu irmão, eu vou dizer uma coisa: tem muitos crentes que não acreditam. Tem muitos cristãos que duvidam, porque diz que desde lá da bisa, da tataravó, que se fala da vida de Jesus, e muitos hoje já não aguardam mais esse grande momento. Meu querido, deixa eu te dizer, se você não se apegar fielmente a essa palavra, se você não se apegar com convicção, porque quando falo em convicção, eu lembro de Abraão. Mas antes de continuar, já estou entrando na palavra. Então, antes de continuar, deixa eu te dizer uma coisa e te pedir um favor, para que você curta os nossos vídeos, dê um joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe, meu irmão. Muitas vidas estão sedentas, carecendo de Deus, e nós podemos fazer algo por isso. Podemos levar a palavra de Deus ao coração dessas pessoas. Então, curta os nossos vídeos, dê um joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe em nome de Jesus. Agora podemos prosseguir. Fala de convicção, vem à minha mente Abraão, que já com 100 anos, Sara chegando aos 100 anos, diz a palavra que ele seria o pai de uma grande nação. Mas olha o que diz em Romanos 4:21, estando absolutamente convicto. Você veja que Paulo fala que nós precisamos nos apegar a esta palavra com convicção, porque ele disse: olha, se vocês não se apegarem, Coríntios, se vocês não se apegarem com convicção à palavra que eu vos anunciei, tudo será em vão, tendes crido em vão. Eu preciso ter convicção. E vem agora Paulo lá aos Romanos e diz: estando absolutamente, ele está falando de Abraão, absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Quando eu tenho essa convicção, quando eu tenho essa certeza, essa opinião formada, sabe aquele ditado que as pessoas, ele é um cara de opinião formada? Então, nós cristãos somos pessoas de opinião formada. Precisamos ter opinião formada a respeito do Evangelho, a respeito da palavra de Deus. Eu não posso ter dúvida daquilo que Deus é capaz de fazer. Eu não posso ter dúvida daquilo que Ele prometeu. 1 Coríntios 15, no versículo 21, diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Eu tenho que ter convicção de que a palavra de Deus, o Evangelho da graça de Deus, diz a palavra de Deus que quando Jesus ressuscita, Ele traz um novo pacto, um pacto de melhores e superiores promessas. Quantos cristãos ainda estão vivendo a época da lei, a época de que eu tenho que fazer para receber algo de Deus? Eu tenho que fazer 50% para que Deus faça 50%.
quando a palavra diz que o Senhor, Ele nos aperfeiçoou para sempre, quando a palavra de Deus diz que Ele trouxe um pacto de melhores, superiores promessas. Diz a palavra que aquele que ouve a palavra e crê com o coração é selado com o Santo Espírito da promessa. Eu te pergunto, meu irmão, o que eu preciso fazer mais para ser salvo? Quando a palavra diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quando a palavra de Deus diz que se tudo aquilo que eu pedir ao Pai crendo, eu recebo. Se a palavra do Senhor diz que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, então igreja, fique pronta, porque o seu noivo virá para as bodas do Cordeiro, para o casamento. O Senhor Jesus virá no arrebatamento, virá nas nuvens e dará ordem aos anjos para chamar a sua igreja será levada aos céus. E lá iremos para as bodas do Cordeiro. Eu tenho que ter convicção. Eu tenho que ter opinião, eu tenho que acreditar no que eu ouvi. Paulo está dizendo, ele diz assim, por meio dele também sois salvos desde que. Então, por meio de Jesus eu sou salvo desde que me apegue com convicção à palavra anunciada. Desde que eu me apegue àquilo que já foi dito. Ele disse, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tudo será em vão. Por isso o tema de hoje. Tendes crido em vão? Porque se duvidas? Porque se não credes? Se não crê que o que Paulo estava falando em Coríntios com a igreja, porque tinha alguns lá que batizavam, faziam batismo para os mortos, mas eles não criam na ressurreição dos mortos. Como assim? Para que então batizava, disse Paulo? Por que batizas então para os mortos, se não crê na ressurreição desses mortos? Nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se você tiver dúvida quanto a isso, algo está errado. Está crendo em vão, homem de Deus. Em nome de Jesus, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Deixa eu acertar aqui que eu, na empolgação, esbarrei e a câmera mexeu. Eu fico feliz quando falo da palavra de Deus, porque eu tenho convicção daquilo que eu sei, daquilo que eu digo, daquilo que eu ouço. A palavra que foi anunciada ao meu coração, meu irmão, uma vez que eu ouvi, ela foi direto para o meu coração. Eu não tenho dúvida de que ela é real, de que ela é fiel, de que ela é poderosa, de que ela é autêntica, de que ela é atual. O que Deus falou vai se cumprir. Então não há dúvida nisso, porque senão a minha fé será em vão. Por isso eu pergunto, tendes crido em vão? Porque como disse Paulo, se eu ouvir a palavra, mas eu não me apego com convicção, a minha fé é fraca, a minha fé é em vão. A minha confiança não vale para nada. Porque se eu não creio no Deus que é capaz de destruir um vírus, se eu não creio num Deus que é capaz de se não destruir para você, mas um Deus que é capaz de proteger você para que esse vírus não te atinja. Ah, mas se atingir, então ele também será poderoso para não permitir que este vírus te destrua. Ele é poderoso, ele pode fazer. Esse é o Deus que servimos. Senão, a minha fé é em vão. A minha fé é em vão. Eu li uma frase muito interessante que diz assim: a conversão em Cristo Jesus é o único antídoto contra o pecado. Eu amei isso. Eu amei. Então, a conversão em Cristo é o único antídoto. Você sabe que o antídoto é algo que combate um veneno, é algo que combate algo letal. Então, o único que pode combater o pecado é você falar para Jesus: Jesus, eis-me aqui. Jesus é o único que pode te levar aos céus. Jesus é o único que pode perdoar pecados. Não tem fulano, não tem beltrano, não tem ciclano. O único que pode perdoar pecados, o único que pode ligar o homem a Deus é Jesus, mais ninguém. Amém, querido? Irmão, eu queria falar mais, mas eu não vou me estender,
Por isso eu quero te dizer mais uma vez, tem escrito em vão? Tem escrito em vão? Diz a palavra do Senhor em Josué 1:8, que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, olha, quando eu ajo de acordo, em conformidade com tudo que está escrito na palavra, olha o que diz. Deste modo, só desta forma, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. A única forma de você ser bem-sucedido, de você alcançar êxito, é de você agir de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Por isso eu pergunto mais uma vez, tem escrito em vão? Porque se não ages de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, se tens dúvida de que Jesus irá voltar, se tens dúvida que Jesus pode curar um câncer, se tens dúvida que Jesus pode fazer um sobrenatural acontecer, você está crendo em vão, está dentro de igreja em vão, você está falando de Deus em vão, tem escrito em vão. Então, repito o texto para nós terminarmos, que diz, por meio dele também sois salvos. Desde que, existe uma condição, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes escrito em vão. Se não se apegar a essa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que a Bíblia fala, a palavra do Senhor diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Ah, meu irmão, se você se agarrar a ela, tudo lhe será bem, tudo te irá bem. Serás um homem de êxito. A tua fé não será em vão, mas se tens dúvida, se não crê nisso, tem escrito em vão. Amém? Pensa nisso em nome de Jesus. Medita nisso, porque Deus quer te despertar para essa realidade em nome de Jesus. Senhor amado, eu oro para que haja agora, Deus, um despertar. Eu oro, Deus, para que as escamas caiam. Oro para que nesta hora toda falta de fé, de confiança, toda dúvida caia por terra em nome de Jesus. Que tenhamos homens e mulheres crendo fielmente, com convicção, nesse Deus maravilhoso que és tu, Pai. Para que haja milagres, sinais e prodígios para a honra e a glória do teu santo nome. Amém? Graça e paz, querido. Tem escrito em vão? Pense nisso. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.